Boa noite, meus prezados alunos, tudo bem? Olha, eu gostaria de falar, né, a respeito da importância de vocês estarem resolvendo essa atividade de sala, tá? E outra coisa, a questão 4 e a questão 5, elas são perguntas bem abertas, né? Que é interessante, isso eu e o professor Valdir estamos querendo saber aqui, né, como é que esse aluno está se comportando. Não é mesmo, professor Valdir? Isso mesmo. A questão 4 e 5 ela aborda aí questões relacionadas ao exercício da atividade de vocês, né, ao longo das semanas anteriores. Então a gente quer acompanhar aí como que está sendo o desenrolar da disciplina aí, com o exercício das atividades. Muito bem. Vamos começar aqui pela correção das disciplinas. Alguém colocou alguma coisa, professor? Sim, com relação à questão 1, né, professor? A questão 1 pede para citar os métodos utilizados para a avaliação ambiental. Nós temos aqui resposta da aluna Luciana, lá do Polo de Ariquemes. Ela diz o seguinte, que esses métodos são reunião, listagem de controle, sobreposição de cartas, modelos matemáticos, matrizes de interação e redes de interação. Grato aí, Luciana, né? Isso. Grato, Luciana, pela sua participação, prestou atenção na nossa aula. Exatamente isso. Vamos acompanhar aqui no slide, justamente na resposta da Luciana. Poxa, cadê, gente? Aqui os métodos de avaliação. Eu gostaria, gente, de estar falando com vocês que todos esses métodos, tá? Existem outros vários, mas todos eles são de avaliação de impactos ambientais. Todos apresentam as suas potencialidades e as suas limitações. E segundo a experiência, né, que a gente pode estar falando, é que a escolha dele, né, depende da disponibilidade dos dados, como eu já havia falado também a respeito desses dois modelos aqui, a disponibilidade de dados, e também as características intrínsecas do tipo de empreendimento e dos produtos finais pretendidos. Tipos de empreendimento e produtos finais pretendidos. O que eu estou querendo dizer com isso, professor? A respeito daquela diferença entre o EIA, a RIMA e o PCA. E a disponibilidade de dados, né? Nossa, se for possível ao aluno realizar, né, um modelo matemático ou um modelo de matriz de interação ou casar os dois, ele vai ter um estudo notável, né, um estudo pungente, que vai estar podendo fazer uma previsão bem melhor, né, do impacto ambiental gerado. O aproveitamento do estudo, né, é muito mais eficaz, muito mais eficiente, e aí, como o senhor falou, isso vai depender aí do tipo, né, de avaliação que vai ser feita e do tipo de empreendimento que vai ser avaliado. Exatamente. Vamos voltando aqui na questão 2. Você está com ela aí, né, professor? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente. Quais os principais relatórios profissionais, né, enumerados e definidos em nossas teleaulas? Nós tivemos alguma participação nessa questão 2, professor? Ainda não. No momento, o pessoal está dizendo aqui que tem resposta, mas o chat está um pouco lento. A gente ainda não recebeu. Acho que a gente pode responder essa daí sem a participação deles por enquanto. Um desses relatórios, né, eu acabei de falar quando eu falei sobre a questão 1. O EIA-RIMA, o RIMA, o PCA e o RCA. Os outros relatórios profissionais, né, esses principais que tratam do processo de licenciamento ambiental, vem ser o TR, que é o termo de referência, e também a avaliação de impacto ambiental, que é o AIA. A avaliação de impacto ambiental, vale lembrar que ela vem dentro do EIA, tá bom, gente? Que é o documento, né, cheio de volumes e recheado de termos técnicos. E esse AIA, ele vem dentro também do prognóstico ambiental. Você faz o prognóstico e também, né, faz a questão da avaliação ambiental. E sempre lembrando que tem que apresentar as medidas mitigadoras e compensatórias. Muito bem. Bom, vamos à questão 3. Enumere os principais tópicos de um termo de referência, documento de orientação da avaliação de impacto ambiental. A respeito dessa questão, nós tivemos alguma participação aí, professor? Também não, professor. A gente está com um problema de conexão aqui, a gente não está recebendo muitas respostas. A gente pode seguir com a correção do exercício. Então nessa questão do termo de referência,
Gostaria que os alunos acompanhassem aqui no slide, que nesse slide ele vem bem separado e é questão de prova, hein, gente? Por favor, prestem atenção. Olha aqui, todos esses termos eu enumerei para vocês. Ele começa com o diagnóstico ambiental. Nesse diagnóstico ambiental, ele vem falar a respeito do meio físico, do meio biótico, aqui a respeito do meio socioeconômico. Outra estrutura que eu já falei para vocês, o prognóstico ambiental e avaliação dos impactos ambientais. As medidas mitigadoras, medidas mitigatórias, os programas ambientais. Programas ambientais é como se fosse o começo de um PBA, que é aquele documento que foi falado na aula também. Os programas ambientais têm que estar listados, né? O que a empresa vai estar fazendo a respeito das medidas mitigadoras e compensatórias. E aqui a análise, avaliação e gerenciamento de risco. Todos esses aqui, gerenciamento de risco. Vale lembrar também que essa estrutura, ela vem dentro de legislações onde você pode estar, né, acessando e acompanhando. Nossa quarta questão, professor, que já é uma questão mais aberta, né? Vamos ver o que os alunos têm a respeito disso. Outra coisa o que os alunos, né, falaram aí. Bem, outra coisa que eu queria estar falando é que essas definições, tá, gente? O que é um E, o que é um termo de referência, a respeito dos prognósticos, isso daí, todas essas definições, tanto eu coloquei nas nossas teleaulas, como também tem nos nossos slides. E foi disponibilizado, né, alguns links, né, dessas resoluções e de algumas leis que vocês podem estar lendo, observando. Todas elas são importantes e o trecho que fala principalmente dessa questão do licenciamento ambiental. A Resolução 237, né, de 1997, fala do licenciamento ambiental como um todo, mas também tem as outras resoluções, que é a questão mais específica. Isso mesmo, professor? Isso mesmo. Nós continuamos aqui sem conexão com os polos. Tá? A questão 4 do exercício, que pergunta: você seguiu a nossa orientação? Foi a um órgão de sua cidade pesquisar a respeito de empreendimentos instalados em sua cidade? E pede para falar um pouco sobre isso, né, professor? Então, seria uma questão aí mais para você comentar a respeito de uma visita, né, a um órgão da cidade relacionado com a questão ambiental, né, com relação a empreendimentos aí instalados na cidade. Seria para mais um relato de experiência, né, dos nossos alunos, mas aí devido a esse problema aqui a gente não está conseguindo obter contato. Tudo bem. Bom, a respeito desse assunto, o que eu já vi bastante, né, é que pelo interior vem acontecendo a instalação de muitos frigoríficos, né, e também a questão de pisciculturas. Uhum. Então, né, isso daí foi o que eu gostaria de saber dos alunos, se eles já, né, participaram de algum desses procedimentos ou chegaram a ver, ou então, né, tiveram acesso ao RIMA, né, desses empreendimentos. Existem um tanto outros também, pequenas centrais hidrelétricas, dentre outras coisas. Pode falar, professor. Uma coisa muito importante com relação a essa instalação de empreendimentos é que muitas vezes esses empreendedores que estão se instalando, eles não têm conhecimento da legislação ambiental. Então, por mais que eles sejam obrigados a desenvolverem ou a elaborarem determinados documentos e relatórios técnicos, por falta de conhecimento da legislação, eles acabam não fazendo e ficando aí desassistidos. Então, é importante para o técnico em meio ambiente a proatividade aí na visita a esses empreendimentos e a esses empreendedores. Acho que isso abriria, né, aí um leque maior de atuação profissional, inclusive, a partir do momento que você mostra que existe uma legislação, que existe todas umas normas que devem ser seguidas para determinados tipos de empreendimento, você acaba aí trazendo, né, para o lado da questão da importância dos relatórios e da atuação desses empreendimentos perante a legislação, né, de uma maneira adequada.
Muito bem, professor. Isso daí que você falou no começo é bem importante. O empreendedor vem instalar um empreendimento e não tem nem conhecimento da legislação. Então, às vezes, isso aconteceu bastante comigo também, né? E aí, como é que a gente faz aquele bastante cartão, né? E aí vai lá e pergunta, não, como é que é aqui? Aí o cara vai explicando, tal, como é que é o empreendimento dele. Mas aí, você fez licenciamento ambiental? E aí, muitas vezes, eles perguntavam, o que é isso? Então, o técnico, né, do meio ambiente, ele pode estar assistindo, que nem você falou, esses empreendedores. E é bem importante, né, no interior do nosso estado, principalmente, que ele passa por uma zona de transição, né, onde termina a floresta equatorial, começa o cerrado. Então, aquela região ali, ela tem a sua peculiaridade ambiental. Então, é muito importante, né, as pessoas estarem prestando atenção nisso, a questão dos impactos ambientais que podem ser causados lá. Muito bem. Bom, e a nossa última questão dessa aula, vamos ver aqui. Você acredita que a sua realização profissional está inerente à obtenção de um cargo público? Ou, né, se os nossos alunos pensam em ser dono do seu próprio negócio? Então, eu acabei de falar, né, o aluno quer ser dono do seu próprio negócio, quer sair distribuindo cartão por aí, ou ele acha que um cargo público, né, que já houve, né, alguns concursos aqui, principalmente na SEDAM, onde eu já andei observando, que chamaram técnicos ambientais. Nossos alunos, eles não se prontificaram a respeito disso, professor? Não, como eu falei para o senhor no início, a gente está sem conexão com alguns polos. Mas eu sou suspeito para falar a respeito disso, porque eu sou professor da disciplina de empreendedorismo, né? Então, Opa, então com relação a ser dono de um próprio negócio ou ao emprego público. A realidade da profissão de técnico em meio ambiente é que existe... na verdade, a inexistência de concursos públicos específicos para essa área, né? Então, é muito limitado, é muito fechado. Então, as possibilidades de atuação em um cargo público são muito pequenas. Exatamente. Então, a abertura de um negócio próprio nessa área seria aí um caminho mais viável, podemos dizer assim, para a atuação desses profissionais técnicos em meio ambiente, né? Então, ainda que em conjunto com outros profissionais da mesma área, né? E aí, obviamente, você pode se associar aí a engenheiros, ao biólogo, né, professor? Para montar uma equipe de trabalho que te favoreça, né, frente ao mercado e que te permita aí atuar como empreendedor nessa área, por que não, né? Por que não? Exatamente. Você falou aí, né, a respeito do empreendedorismo. Eu entendo o empreendedorismo como independência financeira. Agora, já o cargo público, né, existe um certo limite, e que nem você falou, existem poucos ainda nessa área, então a pessoa ela pode estar se desenvolvendo nessa parte também. Bom, já que nós estamos com um pequeno problema aí, eu gostaria de estar fazendo uma revisão da nossa aula com nossos alunos. Uma boa ideia, né, professor? Sim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao nosso slide. Por favor, gostaria que acompanhassem com a gente. Primeiramente, né, eu comecei com o tópico a respeito dos relatórios profissionais. Esses relatórios profissionais, mais uma vez, essa resolução aqui, gente, vai fazer parte da vida de vocês, se já não está fazendo, por favor. E aí, ela está ligada principalmente, né, ao licenciamento ambiental e o que foi falado na questão da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa Política Nacional do Meio Ambiente, como eu já citei em outra aula, ela é mais antiga que a própria Constituição, ela é de 1981, já, né, vendo como é que o Brasil, os parlamentares, né, viram a importância de se aprovar uma legislação ambiental dentro do Estado brasileiro. E aqui, essa listinha aqui, que é bem importante, o anexo 1, que são as atividades sujeitas ao licenciamento. E aí, né, mais uma vez citando aqui os principais relatórios, o termo de referência, essa estrutura é bom o profissional estar entendido, os estudos de impacto ambiental, o E e a RIMA, e também a diferença entre o plano de controle ambiental e o relatório de controle ambiental, que eu também já falei nessa aula. Trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um termo de referência, é apenas o comecinho, mas, né, quem é que já teve uma experiência, reconheceu que ainda não teve para reconhecer, aí ó, para elaboração de estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e a RIMA, uma enzima termoelétrica a ser movida por biomassa. Uma das coisas legais que eu vi, que foi a primeira vez que eu vi, é que essa biomassa era para o dendê, só que eles não iriam queimar o óleo do dendê, e sim um bagaço
olha que interessante, eu não sabia que era possível fazer isso. E aí eles espremem, né, o dendê e sai o óleo. E o que é feito com esse óleo? Ele não pode ser utilizado numa usina termoelétrica, que ele é um óleo específico. Então ele era mandado para fora para poder passar por processos químicos, para dessa forma ser mandado de volta e ser utilizado em uma outra usina termoelétrica. Olha, por isso que eu falo, gente, o tamanho do campo do técnico em meio ambiente pode estar atuando. Até, né, se ele quiser especializar nessa parte química para poder tratar de combustíveis. Exatamente, professor. E aí a questão de desenvolvimento de inovações, né, por exemplo, com reaproveitamento de resíduos, que seriam resíduo, né, o bagaço, isso. é super importante aí, tanto do ponto de vista econômico quanto da sustentabilidade, né? Exatamente, essa palavrinha a gente vem falando bastante também nessas aulas, sustentabilidade, que também é um papel do técnico em meio ambiente. E aqui eu expliquei lá também, né, a respeito da estrutura, mais uma vez os métodos, expliquei também para vocês essa questão da reunião, de controle checklist, esse daqui das cartas, quem tiver oportunidade também pode estar buscando. Eu, né, antigamente assim, tinha uma fascinação por essa área, questão de cartas, mapeamento, quase fui nessa linha, mas aí, né, eu acabei me mantendo nessa questão de legislação e licenciamento. Mas, né, gostaria de um dia, né, quem sabe poder estar trabalhando com algum geógrafo ou alguém, né, que tenha essa especialidade em sensoriamento remoto, para a gente poder trabalhar com carta. E aqui os modelos matemáticos. Esse daqui eu já trabalhei um tanto já. Modelos matemáticos e as matrizes de interação. O técnico em meio ambiente que, né, achou interessante essa área, eu vou dar uma dica, tem que gostar muito de matemática, tá? São modelos e programas bem específicos que tratam principalmente dessas matrizes de interação, mas, como eu falei, o resultado ele vem ser bem notável mais pungente, né, o seu resultado, que você pode estar apresentando para outras pessoas de uma forma com maior confiabilidade. Muito bem. Alguns tutores estão questionando aqui a respeito da prova. Os alunos estão querendo saber se poderão usar calculadora durante a realização da prova. Calculadora mesmo pode, tá? Celular não, tá bom? Então calculadora, aquela máquina de calculadora vocês podem utilizar sim, mas a calculadora do celular não pode, tá bom, gente? Muito bem. Grato aí pelo esclarecimento, hein, professor? E aqui, mais uma vez, o método que é a rede de interação, né? Quando a gente consegue avaliar relaciona, né, o meio biótico, o meio físico, e aí dessa forma você consegue estudar bastante essa questão de rede de interação. E aqui, uma coisa que eu falei, né, mas aí não mostrei aqui, olha só, capítulo 4, né? O tanto de capítulo que existe dentro do EIA, cada um com a sua especificidade. Olha, agora conseguiu sair, professor. E aí a questão da avaliação de impactos ambientais, a metodologia, dentro do prognóstico ambiental, foi uma coisa que foi passada para vocês também. O RIMA, eu recomendo aos alunos, né, que, como foi na questão 4, procurem, né, a biblioteca do órgão ambiental, dê uma olhadinha lá no RIMA. Aí depois, né, vocês podem estar olhando o EIA também. Ele trata justamente disso, ó, como eu falei, palavrinhas fáceis, palavrinhas e frases fáceis, né? Frases fáceis, ações para corrigir, o que será feito, né, que são perguntinhas, né, que a pessoa pode estar fazendo e dentro do sumário já está escrito o que ela quer saber, então ela já pode ir direto, né? E aí, como eu falei, pesquisas frigoríficos, questão de pisciculturas e outras coisas que podem estar se instalando no estado. Eu fiz uma pequena pesquisa, né? A maioria das coisas que eu achei foi isso. Você está sabendo, assim, professor, de alguns empreendimentos que estão se instalando mais no estado ou são isso mesmo? São mais nessa linha mesmo, professor, nessa área. Né? Alguns dos nossos polos estão conseguindo conexão agora. Guajará-Mirim acabou de entrar no chat, um abraço para vocês. Eles estão com problema de acesso lá, mas aí a preocupação dos alunos agora está sendo com a prova. Gente, o professor já adiantou que a prova está bem tranquila, tá? Foi elaborada com bastante carinho, está bem light. E o tutor de Porto Velho também conseguiu conexão aqui, por enquanto tudo ok, professor. Ah, que maravilha.
Bom, gente, como eu falei anteriormente, né, falar com o pessoal de Guajará-Mirim, a prova ela está uma tranquilidade e como vocês não têm uma apostila, me fizeram um pedido especial para poder estar colocando, né, bastante conteúdo dentro dos slides. Então a prova ela está baseada principalmente nos slides e eu gostaria de também que vocês, nós colocamos links, né, à disposição de vocês para vocês estarem olhando algumas resoluções, que elas também vão estar caindo nessa prova. Mas também elas já foram cobradas no questionário. Então, quem já resolveu a maioria das questões do questionário, ou já deu uma boa olhada, vai ver que vai estar bem tranquila essa prova mesmo. Ok. Continuando aqui no slide, falei a respeito do plano de controle ambiental, né? Isso daqui é mais para conhecimento mesmo, que existe, né, um termo de referência onde o técnico do meio ambiente pode estar se baseando. Aqui tem a lista, né, cemitérios, condomínios, conjuntos habitacionais. Tem uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente daqui do Estado que ele é apenas para fazer loteamento, então para construção de condomínios. Então, é bom, o técnico do meio ambiente já está conhecendo. E aqui, ó, outras coisas, postos, sistema restaurante de combustíveis, abastecimentos e por aí vai. E aqui foi um exemplo que eu trouxe daqui de Porto Velho. Foi a que eu fiz, né, recentemente. Essa oficina mecânica, ela fica situada ali na Rio Madeira. As pessoas podem estar conhecendo. E esses pontos, né, que eu coloquei aqui, das especificidades, o que deve ter, né, o piso e tal, isso daí está tudo na legislação, gente. Então não precisem ficar receosos, isso tem tudo na legislação que a pessoa vai estar seguindo naquele termo que eu falei. E uma das coisas que eu coloquei foi a respeito da caixa separadora e também, né, o sumidouro, onde o técnico pode estar monitorando, né, essa caixa. Aqui o relatório também, ele também onde o relatório é onde você vai estar colocando, né, o que você vê no monitoramento, no acompanhamento. Isso é bem importante. Aqui eu separei mais a primeira parte porque o conteúdo mesmo, aí a empresa pediu para proteger um pouquinho, mas está escrito isso, é o acompanhamento. Será que a caixa separadora de óleo dele continua em situação adequada? Se ele já está separando direitinho, colocando só a água na rede de águas pluviais e por aí vai. Outra coisa importante isso é bem importante de falar, que eu falei em outra aula a respeito do lixo que é gerado dentro de um empreendimento. Como nós estamos falando de oficina mecânica, então tem a questão da sucata, tem o óleo, tem também copo descartável, né, que os funcionários bebem água, então, né, vai desde o mais específico até o mais simples. Outra coisa importante também é a questão das estopas. As estopas que são sujas de óleo, professor, elas não podem ser reaproveitadas, não tem utilização para elas. E o que é legal, né, é que nesse empreendimento, eles destinam as estopas para como é que é o nome? Quando faz o tijolo? Cerâmica, exatamente. Então eles destinam, essas estopas são utilizadas como combustível. Então mais uma vez aquela questão da sustentabilidade, né, professor? Não se perde nada. E aqui a resolução do Conselho, que eu já falei para vocês. Foi disponibilizado o link também com essa resolução, para vocês estarem conhecendo mais a respeito dessa resolução estadual. Aqui o anexo 1, que lista, né, quais são as atividades ou empreendimentos de impacto ambiental local sujeitas ao licenciamento ambiental. E aqui as atividades, aqui a classificação mínimo, pequeno e médio. Todas elas, né, vêm com esse xizinho, é uma lista, um tanto de atividades, e aí vai estar falando lá se é mínimo, se é médio, se é pequeno. E aqui falando a respeito da área do técnico do meio ambiente, acho bem legal isso daqui, fala a respeito de quantos profissionais que são, e aí o que o professor falou, né? Olha aqui citando biólogos, engenheiros ambientais, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, os geólogos e os químicos, e aqui também a participação, né, do técnico do meio ambiente. Mais uma vez o plano de controle ambiental,
e aqui a legislação mais específica que eu falei com vocês. Aquela questão, professor, do empreendedor instalar um empreendimento e nem saber o que é licenciamento ambiental, eu vi muito nisso daí, hein? Muita oficina mecânica, posto de gasolina, não sabe nem o que é, rapaz. Isso é um problema que chega a ser um problema de política pública, inclusive, né? Porque são legislações muito específicas que demandariam aí um esforço maior governamental para conscientização quanto à importância de ações nesse sentido e que as pessoas desconhecem, né? Pois é. Então, das competências, né, que foi falado do técnico meio ambiente é isso, estar envolvendo a sociedade, estar informando também a respeito desse tipo de coisa. E que vem gerar também uma oportunidade de trabalho para ele. Pode falar, professor. Não, isso do envolvimento é super importante na atividade profissional do técnico. Meio ambiente é um assunto que não é fácil de tratar, né? É difícil, principalmente por conta dessa falta de conscientização que impera aí na sociedade, mas que é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Que você tem que ir fazendo aos poucos e trabalhando aí com grupos até você conseguir um alcance maior. Exatamente. E aqui a outra legislação específica que eu trouxe foi através dos postos de combustível, né? Outra coisa que eu andei falando em algumas aulas foi a questão da legislação específica do município. Que o município que não tiver, aí se aplica a legislação estadual. Esse caso aqui é da cidade de Curitiba, né? Como havia falado. E aqui é posto de gasolina, sistemas restalistas de combustível é onde guarda os combustíveis, tá, gente? E também distribui para os postos de gasolina. E é isso. Bom, professor, nós tivemos a participação de mais algum aluno aí a respeito das nossas perguntas e atividade? Por enquanto não, professor. Agora a gente está conseguindo aqui contato com os outros polos, mas a opinião geral aqui é que está tranquilo, o conteúdo da disciplina está sendo fácil de acompanhar, principalmente pelo acompanhamento que eles têm durante a semana aí, e por enquanto está tranquilo, está ok. Ah, que bom. Bom, eu estava conversando com o professor, né, a respeito da minha primeira aula, que aí eu fiquei um tanto nervoso, mas eu gostei muito, né, da participação de todos os alunos naquela primeira aula. Foi uma aula que a gente falou muito, né, a respeito da questão ambiental. E aí que bom, né, que todos os alunos estão conseguindo acompanhar direitinho. Esse vem ser um assunto um tanto delicado, passou um pouco de legislação, né. Eu venho falando isso também, que legislação às vezes assusta, né, o conteúdo delas, perdão. Mas eu fico feliz que todo mundo conseguiu acompanhar e, né, que esse módulo complementar aí venha a ser finalizado com a quantidade de aprovação necessária aí, todo mundo com a sua nota, para que já entre no mercado de trabalho. O nosso estado está precisando, né, de uma consciência ambiental maior e, né, que venha de todas as partes, mesmo de um técnico ambiental, de um biólogo ou de um engenheiro ambiental também que vem acompanhando aí todo esse desenvolvimento que vem acontecendo dentro do estado. Desenvolvimento é bom, mas com sustentabilidade é melhor. Tá, questões aqui com relação à escrita de relatórios, professor. Os relatórios, né, principalmente esses relatórios que vocês são mais técnicos, não tem muito segredo, né, professor? É descrever a coisa tal como está lá, né, acontecendo no ambiente do empreendimento, não é isso? O que o senhor pode complementar? Bom, quando eu falei a respeito de projetos e redação técnica, foi isso, né? Estruturando direitinho como é que se deveria fazer. Então, essa área, ela acompanha direitinho junto com a disciplina de metodologia científica. Então, né, geralmente se começa com uma introdução, onde o técnico ele faz um levantamento de embasamento, né, de tudo que é... Tudo não, né? Maior parte que é feita dentro desse assunto que ele vai abordar. Então, por exemplo, dentro daquilo que a gente falou do óleo, né, um técnico ambiental que está se especializando mais nessa parte química. Então, ele vai pesquisar, né, a respeito disso, de outros lugares, outros empreendimentos que também trabalham com isso. Também explica um pouquinho também o que é feito com esse óleo, né, que processo químico é esse. E aí isso já vai... passando pelos seus objetivos, quais são as metas que ele quer alcançar, vem a metodologia, e aí depois da metodologia é a descrição. O que ele viu na vistoria técnica dele, nas visitas técnicas, então ele vai descrevendo, né, da maior forma possível. Essa descrição, a primeira, isso sempre acontece. A primeira descrição, gente, ela geralmente não é boa.
tá? A não ser que a pessoa seja uma boa leitora, né? Eu não era muito assim, né? Então a minha primeira não foi muito boa. O coordenador da minha equipe, ele cortou quase meu relatório pela metade, disse que eu enchi linguiça demais. E aí a gente vai aprendendo, né? A ser mais conciso, a ser mais objetivo. O órgão licenciador, quando ele pega o documento, ele quer isso, ele quer que a pessoa seja mais objetiva, mais concisa, mas descreva, né, bem direitinho como é que ele fez. Como é que é feita essa descrição? Vou mais uma vez utilizar a aula de metodologia científica, né? Na metodologia científica diz que o seu método ele é bem descrito quando uma pessoa consegue repetir. Então, se a pessoa leu lá e ela ela entendeu e consegue repetir, né, consegue repetir aquele experimento que você fez, está bem explicado. Então, é isso que observa-se também. E aí essa descrição ela vai ser importante para embasar futuras ações, né, professor, de mitigação aí ou de compensação com relação a possíveis danos, né? Exatamente. Mais alguma participação aí, professor? Por enquanto não, professor. Só a pessoal da tutora aqui de Porto Velho está dizendo que a sala hoje está lotada. Muitos alunos hoje, a turma compareceu em peso hoje para assistir a aula. E estão mandando um abraço aqui, estão devolvendo os cumprimentos que nós fizemos. Ah, que legal. Bom, podemos prosseguir. Ah, que bom. Eu gostei da participação do pessoal de Porto Velho, em Porto Velho também. Logo, quem sabe, né, vou estar integrando um desses técnicos aí na minha equipe. Ah, vai ser muito bom, ó. Bom fazer parte dessa evolução aí desse pessoal. E tá, outra coisa, esse registro que esses técnicos ambientais irão conseguir junto ao conselho, que é o CREA, vai ser ótimo para eles. Esse conselho, eu acho que ele é o melhor conselho que existe. Bom, continuando. Nos slides era isso que eu havia para abordar. Deixa eu voltar um pouquinho, né, nessa questão aí do relatório. Gente, esse relatório, tá, você vai melhorando à medida que você vai fazendo. Vai fazendo, vai melhorando. Mas, professor, eu não estou conseguindo trabalho, é difícil. Ou então, né, às vezes a pessoa está passando por um momento, mas calma, então vai lendo. Ou então você mesmo vai fazendo. Como eu falei, a disciplina de metodologia científica, ela vem ajudar nisso também. É lá onde você vai aprender a ser objetivo, a ser conciso. E outra coisa importante é você conhecer o processo. Então, como eu falei, você pode estar se especializando em várias áreas. Veja qual que te chama mais atenção. Uma das perguntas que eu fiz na minha atividade de sala foi essa: será que teve alguma disciplina que chamou a atenção desse técnico ambiental quando ele estava na escola? Será que ele se interessa por isso agora? Será que essa disciplina também foi determinante para ele escolher esse curso, né, de técnico em ambiente? Então isso é bem legal, a pessoa está avaliando e observando. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Acho que nós podemos ir para a nossa atividade da semana? Atividade da semana? Ah, claro. Nós temos aqui vencer os 2 questionários, né, que eu falei na aula. Um questionário, ele fala bastante a respeito das etapas do licenciamento ambiental e o monitoramento. Então, né, esse questionário ele vem de 8 questões. Essas 8 questões, elas falam principalmente disso: as etapas e as legislações que são aplicadas do licenciamento ambiental. E a definição de monitoramento, como é que ele é feito e a importância da fiscalização. O segundo questionário, ele é referente também, né, fala um pouco de licenciamento, da legislação, a legislação ambiental brasileira, pede um pouquinho também o conhecimento da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi disponibilizado, né, um link onde as pessoas podem estar lendo, eu também falei bastante aqui para vocês. E aqui, né, o que foi abordada a pergunta aí, né, professor, a respeito dos projetos e redação técnica. Isso mesmo. Redação técnica, relatório ambiental e o parecer técnico. O parecer técnico ele vem ser bem específico, mas, como eu também falei, a pessoa aprende mais fazendo. Precisa ser bem objetivo, bem conciso.
Gente, é super importante que vocês participem aí da atividade à distância, né, durante a semana. O prazo para a resposta dos questionários é até 29 de outubro, então vocês têm um prazo aí considerável para poder responder a eles, certo? E aí, como o professor está falando, são 2 questionários, cada um abordando temas muito próprios, muito específicos aí da atuação de vocês e que vêm sendo abordados aí ao longo da disciplina. Então, vamos dedicar um pouquinho aí durante a semana para poder fazer essas atividades que vai compor aí a avaliação de vocês na nota da disciplina, né, professor? Isso mesmo. Gostaria de colocar isso aqui no slide, por favor, ressaltar o que o professor falou, tá? Aqui, ó, gente, até o dia 29 de outubro, tá? Então, por favor, não percam, né, esse prazo. E como eu falei, esses 2 questionários, eles vêm com bastantes questões que vão ajudar muito vocês a responder à prova. Aqui, já acabou. Tem mais alguma participação aí, professor? Não, professor. De participações por hoje já estamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter podido acompanhar a aula aqui com vocês, tá? Em substituição aí à professora Ariadne. Foi um prazer estar aqui no chat com as pessoas, apesar dos probleminhas aí de conexão de alguns polos, ok? Acho que deu pra gente desenvolver legal. E desejar aí uma boa semana. A aula de revisão é sábado, né? Isso, a próxima aula da disciplina será no sábado, com a aula de revisão. Então, vocês compareçam aí e acompanhem para vocês poderem fazer uma boa prova, né? Que a aula vai ser super importante para relembrar conceitos e conteúdos que foram abordados aí ao longo de toda a disciplina, que vão ajudar vocês aí para poder fazer uma boa avaliação. Realmente. Logo depois da revisão, já é aplicada a prova. Então, eu peço, né, que vocês venham estudando aí durante essa semana, respondam os questionários. Eu fiquei muito feliz, como eu já falei aqui, a respeito da participação de todos os alunos. A gente vem formar um material bom, né, um material humano aí bom para essa questão do meio ambiente aqui em Rondônia. E, gente, eu estou à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me procurando. Tem o meu escritório aqui em Porto Velho, ou então manda um e-mail. O e-mail, não sei se foi disponibilizado, depois eu disponibilizo para vocês também, para estarem perguntando. E também para vocês estarem oferecendo para mim, né, o feedback, o que vocês acharam dessas aulas, dessas 5 aulas aí, e também a sexta, né, que vem ser a revisão. Ou se eu né, clareei a mente de vocês a respeito da legislação em relação a esses relatórios profissionais. E bom estudo a todos, né, e que vocês venham arrebentar aí no mercado de trabalho aqui em Rondônia ou mesmo no Brasil. Certinho, professor? Certinho. Boa noite para vocês, obrigado aí mais uma vez. E espero que tenhamos aí outras oportunidades, se não aqui, mas pessoalmente, ok? Me coloco também à disposição de vocês. Boa noite. Saudações, prezados alunos, tudo bem com vocês? Gostaria de desejar uma boa noite a todos os alunos que estão acompanhando a gente aí nessa aula de hoje. E hoje vem ser, né, nosso penúltimo encontro nessa disciplina, Métodos e Técnicas na Elaboração de Trabalhos Profissionais, Projetos e Relatórios Profissionais. Hoje estou acompanhado aqui do professor Valdson. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, professor Igor. Boa noite a todos os alunos que nos acompanham. Eu sou o professor Valdson Amaro, professor do Instituto da área de Administração, e hoje vou estar aqui assistindo ao professor Igor e ajudando aí na interação com vocês dos polos, em substituição à professora Ariadne, que está em outros compromissos institucionais. Então, boa noite e bem-vindos. Bom, hoje, né, vem ser a última vez que eu venho passar um pouco desse conhecimento e das experiências que eu adquiri
né, no decorrer da minha vida até hoje para vocês. Nossa próxima aula vai ser a revisão, mas particularmente essa aula de hoje é bastante importante, onde nós vamos abordar alguns temas interessantes para finalizar a nossa disciplina. Vamos começar então, professor? Vamos lá. Bom, por favor, prestem aqui atenção no nosso slide. Bom, os objetivos dessa aula principais é você conhecer como foram feitos documentos e relatórios profissionais atualmente no estado de Rondônia e também, né, vou abordar de outros estados onde eu também trabalhei. Compreender as diferentes estruturas de relatórios profissionais e compreender como as legislações podem estar orientando o profissional na elaboração de relatórios profissionais. E ela está dividida nos seguintes tópicos: relatórios profissionais no estado de Rondônia e em outros estados, como já havia falado, estrutura de relatórios profissionais e orientações dentro da legislação. Bem, começando, gostaria de abordar novamente, né, a Resolução 237 de 1997. Ela vem falar, né, a respeito do licenciamento ambiental. E eu separei uns tópicos, né, para vocês estarem acompanhando. E relembrando, né, aqui, regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, onde dentro do anexo 1, ela lista as atividades sujeitas ao licenciamento. E aí, né, dentro do licenciamento, que vem acontecer os relatórios profissionais. E aqui eu trouxe alguns dos principais relatórios profissionais. O termo de referência, os estudos de impacto ambiental, conhecido como EIA. Dentro dos estudos de impacto ambiental você faz a análise de impacto ambiental, que é o AIA. O relatório de impacto ambiental, o RIMA, e os planos de controle e relatório de controle ambiental, PCA e o RCA. Muito bem. Continue acompanhando, por favor. Aqui para vocês, eu vim trazer, né, alguns exemplos de relatórios que passaram pela minha experiência ao longo desses anos. Estava conversando com o professor antes da aula, né, sobre como é que foi, né, o primeiro relatório, né, professor? Isso mesmo. Que foi feito. E aí eu trouxe alguns documentos, não posso mostrar o documento todos, apenas alguns trechos, né, sempre protegendo o nome da empresa, que eles não me permitiram, né, que mostrasse. Também não é legal ficar mostrando. Então, deixa eu começar aqui com vocês pelo termo de referência. O termo de referência, como tem aqui no pedaço do documento, ele já é né, uma orientação de como deve ser feito, como deve ser iniciado o licenciamento ambiental. Então, ele vai orientar, né, todos os profissionais. Vale lembrar aqui que o termo de referência, ele lista todos os profissionais, tá? Desde que vão cuidar do meio biótico, meio físico, meio socioeconômico, todos eles profissionais envolvidos dentro do licenciamento ambiental. Vamos voltar aqui. Então, começa-se com o diagnóstico ambiental. Aqui já falei, o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. E aí, dentro dele, você faz o prognóstico ambiental, né, que condiz o que se espera acontecer, né, de mudança dentro do ambiente, e a avaliação dos impactos ambientais, como eu já havia falado. E é interessante, né, esses profissionais também se reúnem para, né, decidirem que tipo de medidas mitigadoras que eles vão, né, realizar para que essa obra não cause tanto impacto. Dentro das medidas mitigadoras, vale lembrar que nós definimos, né, o que são medidas mitigadoras na primeira aula. Foi na segunda. E as medidas compensatórias. E o que o administrador, né, vai ter que fazer para poder compensar a maioria dos impactos que ele irá causar. Um dos exemplos, né, que foi dado na aula foi a questão das usinas aqui no Madeira. Como vai haver uma grande alagação, viram que no estudo, né, poderia aumentar, por exemplo, a incidência de malária. E aí não tem como mitigar isso. Onde alagar, né, dentro
das florestas, dos igarapés, vai aumentar a incidência de malária. Então, nesse caso, a medida compensatória, aumentar o número de postos de saúde aqui, né? Aumentar o atendimento médico especializado em malária. Essa seria uma medida compensatória. E aí, por fim, se faz uma análise e as avaliações e o gerenciamento de risco. Esse gerenciamento de risco tanto fala dos riscos ambientais quanto também os riscos para os trabalhadores, né, que vão trabalhar dentro daquela área. Vale lembrar, né, que não só de cuidados com o meio ambiente tem que ter, né, dentro de um estudo de impacto ambiental, também com o trabalhador. Por exemplo, né, na construção da nossa estrada de ferro, né, morreu muita gente por causa disso. Não, né, houve uma análise de risco, um gerenciamento que pudesse orientar esses trabalhadores. E aqui, né, vem falando aqui, esse órgão é lá do estado do Amazonas, como eu falei, né, não era só do estado de Rondônia. E aí começa com o objetivo, estudo de impacto ambiental, a geração, né, do EIA-RIMA, e vem continuando o documento. Bom, no prognóstico ambiental, né, na avaliação de impacto ambiental, você pode estar utilizando vários métodos. Esses métodos eles são muito interessantes e é bom, né, o técnico em meio ambiente também conhecê-los. Que eu trouxe aqui para vocês, o método ad hoc, que é o método da reunião, né, ele é feito mais dentro de uma sala, né, onde já existem vários documentos que são conhecedores dessa área, então ele é utilizado mais dentro dentro do escritório. Não sai muito, entendeu, professor? Ele já tem um conhecimento amplo dentro daquela área. Então, você vai fazer mais estudo, né, entendeu? É quando já tem um grande conhecimento. Isso acontece mais para outras regiões do país, né? Aqui na região norte, tudo é novidade. E demanda aí a questão de você fazer um estudo mais aprofundado, né? Exatamente. Método de listagem de controle, que é o checklist. É bem interessante. O método de sobreposição de cartas. Esse método de sobreposição de cartas, ele vem ser bastante legal, porque além do mapeamento, né, que já vem feito há bastante tempo, né, mas isso também se aplica à Amazônia, né, agora. Algumas tecnologias vêm melhorando. Inclusive, existem mapas que agora são feitos em 3D, professor. Olha aí. Rapaz, o avião passa por cima da área, tira a foto, a imagem sai em 3D. Então, esse método aqui ficou agora bem mais fácil, né, de você estar conhecendo a área. Facilitou muito o trabalho, né? Com certeza. Vamos conhecer os outros métodos, que os métodos modelos matemáticos, onde são feitos modelos de previsão. E você casando ele com o método de matriz de interação, você consegue fazer uma previsão mais fiel do que vai acontecer. Então, existem alguns estudos, né, que são feitos excelentes modelos de previsão, principalmente modelos econômicos. O senhor conhece algum pouco sobre isso, né? Então, para se prever, né, o que vai acontecer futuramente, colocando diversas variáveis. Lógico que esses dois métodos, eles dependem da profundidade dos dados, como o professor falou. Então, às vezes o estudo é feito, mas os dados ou não são coletados de uma forma constante, ou então eles não são tão aprofundados. Então, inviabiliza a aplicação desses dois métodos. Porém, se você, né, colocar dados bem aprofundados, de forma bem redondinha, é possível você ter um modelo mais fiel, né, e poder prever o tipo de impacto que vai acontecer. E, por fim, o método de rede de interação. Aqui eu tenho um pequeno trecho, né, do estudo de impacto ambiental elaborado na Mineral Engenharia e Mineral Meio Ambiente. Esse estudo também foi feito, né, dentro do estado do Amazonas, foi para construir uma usina termoelétrica de queima de biomassa. Queimar biomassa. Então, como eu falei, dentro do estudo de impacto ambiental já vem também a análise de impactos ambientais. Aqui está dividido em capítulo, onde foi falado do prognóstico e a avaliação de impacto. O estudo, né, foi mais lá para cima. E aí aqui ele já fala, né, sobre a metodologia de classificação dos impactos. Isso é bem importante, a gente também falou em uma outra aula. Essa escala de avaliação de impactos, ela também está na resolução 237 de 97. Então, o profissional, né, ele identificando, ele já pode classificar e colocar bem explicadinho no estudo de impacto ambiental.
Uma coisa importante também é que o estudo de impacto ambiental ele tem uma estrutura bem técnica. Ele é recheado de coisas técnicas, porque quem vai ler vai ser um pessoal de conhecimento técnico. Já o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, ele já tem uma linguagem mais acessível. Ou seja, e outra coisa, né? O estudo de impacto ambiental, ele geralmente é dessa grossura assim, né? Bastante linguagem técnica, bastante prova, não sei o quê. Já o RIMA não, é bem menor, né? Mais acessível para as pessoas e tal. E fica mais fácil, não é mesmo, professor? Exatamente. O E é quase uma enciclopédia, né? Exatamente. Enciclopédia. Volumoso. E, ixi, capítulos e capítulos. Agora o RIMA não. Esse trechinho aqui que eu trouxe para vocês do RIMA, ele é possível vocês observarem bem pelo sumário. O sumário dele, olha só como é que tem uma linguagem bem mais fácil. Saiba por que estão sendo propostas as usinas de Santo Antônio e Jirau. Olha aqui, o que será feito para avaliar o sucesso das medidas? Isso daqui é um tipo de linguagem que é de mais fácil compreensão mesmo. E aí é melhor para as pessoas conhecerem. E esse trechinho aqui, ele também vem ser bem legal. Principais dúvidas e questões, né, sobre as usinas de Santo Antônio e Jirau. Então, como eu falei, uma linguagem bem rápida, foi tirado aqui do RIMA, né, das duas grandes usinas. Então, é uma forma de você estar conhecendo mais, sem, né, ter aquele conhecimento técnico apurado, né? É um documento de maior compreensão, né? Facilita Isso. a compreensão e torna o conhecimento daquilo que está sendo estudado mais acessível, né, para as pessoas. Independente do grau de instrução ou da formação, você não precisa ser uma pessoa da área para poder você entender o que ele está falando, né? Ele é mais claro. Uma das coisas que eu falei na aula também é a questão da publicidade, né? Então, por exemplo, os empreendedores, né, da usina falam, o RIMA vai estar disponível lá na Sedan, por exemplo, né, para a pessoa estar lendo. Aí a pessoa fala, mas eu não entendo nada, como é que fica? Não, calma, gente, pelo RIMA, né, você vai poder conhecer mais, tem uma linguagem mais acessível. Exato. Então vale a pena ir lá na Sedan. Continuando. E trouxe aqui também a respeito do plano de controle ambiental. A diferença entre o EIA e o plano de controle ambiental também é referente à linguagem técnica. O PCA também ele tem linguagem técnica, só que o PCA ele é utilizado para empreendimentos de menor impacto ambiental. E alguns estados, né, como o daqui, ele classifica como mínimo, pequeno ou médio. Ou seja, o PCA ele não é utilizado para empreendimentos de grande impacto. E aí, esse trechinho que eu trouxe para vocês aqui foi um termo de referência padrão. Então, ou seja, aquele termo de referência que eu mostrei antes, ele estava específico para um tipo para aquela usina termoelétrica. Esse daqui, que eu trouxe lá da legislação do estado do Paraná, ele é um termo de referência padrão. Todas as atividades que necessitam de plano de controle ambiental dentro do estado do Paraná utilizam essa estrutura de plano de controle ambiental, né? Para sofrerem, né, para serem avaliados, né, para serem licenciados dentro do estado. Então, olha só, primeiro ele faz uma definição, né, do que é o plano de controle ambiental e vem explicando aqui direitinho como é que deve ser feito, no caso específico de extração mineral, e sempre tem, né, essa questão da extração mineral, e aqui vai listando os empreendimentos. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, para vocês estarem conhecendo. Dentro daqui do estado não tem um plano de controle padrão igual a esse, mas existem outros documentos que eu também vou estar mostrando. Continuando. Aqui, esse é um plano de controle ambiental que foi feito numa oficina mecânica, né, aqui dentro da cidade de Porto Velho. Então, eles variam, né, de estrutura, mas existe uma legislação própria para a adequação ambiental da oficina mecânica. Então, né, como é que faz para a oficina mecânica estar enquadrada, né, não causar um grande dano ambiental, ou mesmo que cause ele seja mitigado ou compensado. Então, como eu coloquei aqui, aqui a figura, né, onde tem o pátio de manobra. Dentro do pátio de manobra aqui da oficina mecânica, ele tem que estar conduzindo o óleo que é usado lá, que está explicando. O piso de pátio de manobra também é impermeabilizado, possui calhas específicas nas atividades de troca de óleo dos veículos oleosos são captados através de bandejas, então não pode haver, né, o derramamento. E se houver, o piso já está impermeabilizado. Aí, outra coisa bem específica aqui de uma oficina mecânica é a questão da caixa SAO.
é caixa separadora de água e óleo. Então, o óleo das oficinas mecânicas, eles não podem ir para a GAP, que é a Galeria, né, de Águas Pluviais, popularmente conhecido como esgoto. Ele não pode ir, ele tem que ficar lá. E aí, como a água não se separa, a água e o óleo não se misturam, né, eles se separam, lógico que dependendo precisa de um certo tempo, só a água que vai para a GAP. Então, o empreendedor, né, dono de oficina mecânica, ele tem que ter essa caixa aqui dentro da oficina dele. E essa daqui é como se é o sumidouro. É onde ele vê se o nível de óleo já está muito grande. Se tiver a ponto de estar invadindo, né, a galeria de águas pluviais, ele tem que ligar para a empresa, que é a que capta óleo, essa empresa vai lá e retira o óleo. Aí, novamente, né, começa todo o processo. Isso varia, né, de tempo a tempo pelo tamanho da usina. E aqui, falando, né, do estacionamento da área e tal. Muito bem. Continuando. Aqui é o RCA. Mais uma vez, né, utilizando a mesma empresa, dentro aquele lá é como se fosse o PCA, novamente, tá, gente? É como se fosse o EIA. Aqui está o RIMA. Então, o PCA e o RCA. E o RCA, você também coloca o número do processo, no qual você pediu o licenciamento ambiental. Vem aqui, né, toda a identificação da empresa, município, endereço. E uma das coisas principais também, dentro do RCA, é igual ao RIMA, tem uma linguagem mais acessível e é como se fosse um monitoramento também. Então, o RCA ele é entregado junto com o PCA, mas também ele, a cada 6 meses, você também vai entregando um relatório, né, para dizer que está tudo ok. Porque às vezes, né, professor, o cara ajeitou na hora, né, mas e depois, né? Tem que ter aí o acompanhamento, né, para poder... Muito bem. Continuando aqui. Agora, gente, algumas orientações que eu vou mostrar para vocês dentro da legislação. Então, né, como eu falei, tem aquele plano de controle padrão, já condicionando, né, o profissional como é que ele deve fazer um relatório dentro do Estado do Paraná. Mas também existem outras orientações dentro da legislação. Então, nós vamos vê-las agora. Só uma coisa importante que o senhor falou, professor, com relação à observação da legislação pertinente a cada empreendimento que você vai avaliar, né? Isso. Então, nem sempre os relatórios eles vão ser todos iguaizinhos, porque dependendo do empreendimento, do tipo de impacto que você vai estar avaliando, você vai precisar de obedecer algumas legislações, algumas normas muito próprias e específicas, né, daquele setor. Exatamente. Dentro desse assunto eu vou entrar agora também. Então, primeiro, né, uma legislação nossa que é estadual, é a resolução do CONCEPA número 5, foi aprovada recentemente, esse ano. Ela dispõe, né, sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local. Fixa normas, né, gerais de cooperação federativa nas ações administrativas, isso daí que também está previsto naquela resolução 237 de 97, decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar 140 de 2011. Então, aquela resolução 237 de 97 vem falando, né, sobre as competências da esfera federal, estadual e municipal. E essa lei também foi aprovada recentemente, Lei Complementar 140 de 2011, fala a respeito disso, que cada um tem o seu papel, mas eles devem cooperar entre si. E aí, né, a resolução que o CONCEPA fez foi baseada nas duas leis, na 237 e nessa lei complementar. Então, queria só avisar os nossos tutores e alunos que nos acompanham que eu estou logado no chat com a senha da professora Juliana Costa, coordenadora de polo de Porto Velho, Zona Norte. Por problemas técnicos, a gente precisou utilizar aí o acesso da professora, então aos tutores, ok? Eu estou aí no chat representado pela foto da professora Juliana, inclusive, tá? E à disposição de vocês. E mandar um abraço ao pessoal de Colorado do Oeste, Ariquemes, que estão nos acompanhando aqui e interagindo conosco no chat. Que legal. Vamos continuando. Bom, aí eu trouxe, né, alguns trechos desta resolução número 5. E aí um desses trechos é referente ao anexo 1, que fala as atividades ou os empreendimentos de impacto ambiental local sujeitas à licença ambiental. Quais são esses impactos, né, que são sujeitos dentro do estado de Rondônia? E aqui, né, vai começando.
Fala aqui primeiro sobre as indústrias minerais, produtos metálicos, vem falar também a respeito das oficinas mecânicas, das produtoras de autopeças, postos de gasolina. E aí, aquela classificação que eu falei para vocês: impacto mínimo, impacto pequeno e impacto médio. Continuando, o outro trecho que eu trouxe foi a respeito da classificação, né, da participação do técnico em meio ambiente no processo de licenciamento. Então, tá escrito aqui, ó, descritivo: para as atividades classificadas como mínimo e pequeno impacto, o licenciamento ambiental poderá ser realizado por profissionais de nível médio, técnico e ou superior, qualquer que seja a área de formação, descapacitados para atuação de licenciamento ambiental, observando o número mínimo de 6 profissionais. Então está aqui onde o técnico do meio ambiente vai se enquadrar dentro da legislação estadual, podendo trabalhar tanto nos licenciamentos de mínimo e pequeno impacto. Olha aí que legal, professor. Muito bem. A gente delimita aí a área de atuação do técnico, né, e mostra as possibilidades aí para poder estar exercendo a profissão. Exatamente. Então eu convido vocês a olhar na legislação quais são, né, todas as atividades que são de impacto pequeno e mínimo, que aí você, né, já vai estar sabendo direitinho onde pode atuar. Bom, aqui outro... Opa! Ah, sim. Bom, aqui foi a respeito do que o professor falou, de normas específicas. Essa norma eu trouxe de um município do interior do Rio de Janeiro, chamado Rio das Ostras. Essa norma, ela fala não vai sair, especificamente. Grato, professor. Vi que não ia sair, rapaz. Sobre o funcionamento e licenciamento ambiental de oficinas mecânicas, oficina de lanternagem e pintura, lava-jato e congêneres. Então, ó, uma legislação que orienta o profissional dentro do processo de licenciamento apenas para esse tipo de atividade. Olha só que bacana, né? E aí aqui fala, né, essa cidade já tem um Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, onde participam vários órgãos e, né, considerando todas aquelas legislações que já foram faladas a respeito do meio ambiente para vocês. Tem mais outra legislação que eu trouxe, que também, né, é uma resolução municipal. Essa vem da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e ela dispõe do licenciamento ambiental para apenas, né, postos de combustíveis e sistemas retalhistas de combustíveis. Olha aí, mais uma legislação que também orienta o profissional de um modo mais específico. Isso vem ser uma coisa bem legal, né? Que aí, por exemplo, existem alguns profissionais que se especializam nesse tipo de área, professor. Olha que legal. Trabalha ou com autopeça, ou com posto de gasolina, ou com oficinas mecânicas. Muito bem. Deixa eu ver aqui outra coisa, continuando. Opa, rapaz. Ah, não, já encerramos por aqui. Agora, né, professor, nós teremos a nossa atividade de sala. Essa atividade de sala eu coloquei uma coisinha aqui para os alunos estarem refletindo, né? Uma frase aqui de Frederic Battiat. Todos querem viver à custa do governo, mas esquecem que o governo vive às custas de todos. E aí onde eu elaborei algumas questões, né, para alguns alunos estarem fazendo, estarem interagindo com a gente aí no chat e para eles estarem acordando. Uma coisa bem importante, gente, que eu estava falando, é essa diferença que existe entre o EIA-RIMA e o PCA e o RCA, tá? Eles têm o mesmo poder jurídico, eles servem para iniciar um processo de licenciamento ambiental. Porém, um tem a ver com grandes empreendimentos e outro é para empreendimentos de pequeno e médio porte. Porém, cada legislação, né, de estado vai colocar suas especificações, né, diferenciando o tipo de relatório profissional. Porém, a essência é a mesma. E aí a importância desses relatórios, desses documentos, tanto para respaldo das empresas, das organizações que estão aí realizando as suas atividades econômicas, quanto para transparecer o trabalho do profissional que está elaborando, né, professor? Então, um documento bem elaborado, um relatório bem elaborado, respalda a empresa e transparece aí, demonstra a capacidade do profissional em exercer a sua atividade aí com maestria. Muito bem. Então é isso.
É isso que eu havia para passar. Vamos iniciar a nossa atividade. E aí, como é que está a nossa participação aí, professor, dos alunos? Por enquanto, nós temos aqui Colorado do Oeste e Ariquemes participando. A Ariquemes, tudo bem por enquanto, o pessoal está tranquilo, nenhuma dúvida. E o pessoal de Colorado também agradeceu aos cumprimentos aí. E por enquanto, sem dúvidas. Eu gostaria de saber se eles já, né, conseguiram ver os slides das outras aulas e se também, né, eles fizeram os questionários, se chegaram a ler os questionários. Ok, o pessoal está acompanhando aqui. Eles estão conseguindo, sim, acessar aos questionários e aos conteúdos no AVA, né, no ambiente virtual, e sem maiores problemas, estão conseguindo, sim, evoluir ao longo da disciplina. Ô, rapaz, mas isso é uma maravilha. Então tá bom. Deixa eu ver aqui no meu material se tem mais alguma coisa. Tá passando. Gente, outra coisa bem importante, a prova, tá? Ela foi elaborada com o maior carinho para vocês, não tá difícil. Todo o conteúdo, né, que foi passado dentro dos slides, ou que também foi falado por mim, vai estar na prova. Lembre-se de assistir, né, a nossa aula de revisão.